Olá, boa noite. Começando mais um Tição, programa de preto, todas as quintas-feiras, ao vivo, aqui na COTV. E mesmo aí que nós estamos em período da Universidade Marxista, com as aulas acontecendo nas terças e quintas-feiras à noite, a COTV continua aqui toda a vapor com a sua programação ao vivo. Inclusive, por conta disso, nós estamos aqui com a equipe do Tição Reduzida, nós estamos intercalando aí os apresentadores, para os outros companheiros acompanharem aí ao vivo as aulas do companheiro Rui Costa Pimenta, que está é, palestrando aí na 47ª Universidade Marxista. O tema agora é sobre democracia, revolução, socialismo. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Hoje está acontecendo a quarta aula, então nós teremos aí ainda mais 6 aulas. E também na nossa plataforma da universidade, dá para acompanhar as aulas que já passaram. Então, não perca essa oportunidade, faça sua inscrição. Na nossa plataforma tem todo aí um material também disponível sobre o tema. É um super curso com um super tem muito material aí para estudar e aprender sobre esse tema. Bem, antes de iniciar aqui a nossa pauta, hoje vai ter polêmica aí sobre os atos do dia 24, a questão aí com a colisão negra por direitos. Nós vamos trazer aí uma informação do ato daqui de São Paulo, trazer uma polêmica em torno disso. Tem a questão também da mulher negra. Dia 25 foi dia da mulher negra, latina, caribenha, tem toda aí uma propaganda, muito identitarismo em torno disso. E eu vou trazer aqui um debate, também destacar uma questão da nova presidência da UNE. Então, continuem ligadinhos para acompanhar essa polêmica. Bem, lembrar o pessoal também, quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, o Tição tem agora um canal. Lá nós estamos disponibilizando blogs, disponibilizando outro tipo de material para divulgar a nossa imprensa negra revolucionária. Nós temos um conselho editorial do coletivo João Cândido, que discute aí mais aprofundadamente temas relacionados ao movimento negro. Então, você pode acompanhar o nosso canal, acompanhar o nosso blog e também peço aí para os companheiros compartilhar, nos ajude aí na divulgação da nossa imprensa. Temos também, bem, para encerrar, propaganda aqui do nosso coletivo, a nossa revista número 14, Pelo Fim da Polícia, tá aí na telinha para vocês acompanhar. Essa revista aí faz propaganda em torno de uma das nossas reivindicações, mas também tem outras matérias relacionadas ao movimento negro. Comprando, adquirindo a nossa revista, você também contribui para o desenvolvimento de uma imprensa independente e revolucionária, como é a imprensa do coletivo João Cândido. Está aí passando umas páginas desta edição. Bem, é isso. Vou então desejar uma boa noite para o companheiro Eric, que vai participar do Tição hoje também. Boa noite, Eric. Boa noite, Isa. Boa noite aos companheiros que estão nos assistindo aí, ou que vão assistir depois do curso, né? É muito importante acompanhar aí ao vivo, né? Interagir durante as aulas da Universidade Marxista, um curso único na esquerda brasileira e talvez no mundo, né? Mas nós estamos aqui também preenchendo a grade da COTV e a gente pede aí para o pessoal assistir, compartilhar, interagir com a gente também aqui no chat. É isso aí, Eric. E, bem, já passo aí para você continuar com o tema inicial aqui do Tição. A gente inicia o debate da nossa pauta apresentando aí datas históricas, acontecimentos históricos, e o Eric é praticamente nosso professor de história, né, Eric? Quem dera. Mas a gente sempre gosta de fazer isso aqui, né?
trazer aqui algumas datas, algumas lembranças que a gente faz de personalidades negras aqui, né, de acontecimentos também. Inclusive, nessa semana tem várias datas aí, a gente destacou somente algumas, bastante para a gente lembrar, né, de fato, e o pessoal poder aí também ir atrás, pesquisar melhor. Por exemplo, hoje, né, dia 29 de julho, foi a data vamos dizer assim, aniversário de morte, né, do humorista, instrumentista, né, ator também, cantor e compositor brasileiro, Antônio Carlos Bernardes Gomes. Eu acho que se deixar só por esse nome, pouca gente vai conhecer, né? Mas ele ficou eternizado aí, principalmente nos anos 80 e 90, no cinema e na TV, com o personagem Mussum, né? Ele aí, se não me engano, a imagem exatamente de um filme, né? Dos Trapalhões, mas ele teve uma grande carreira antes, né? Nos anos 60 e nos anos 70, como músico, né? Cantor, né, compositor na banda sambista, né, na banda, no grupo Os Originais do Samba, um grupo que fez bastante sucesso, né. Ele também era sambista aí, vamos dizer assim, um dos puxadores aí da Mangueira, né, da escola de samba Mangueira, ele que frequentou muito aí a quadra de samba da Mangueira, que tanto que ficou conhecido aí nos anos 60 como Carlinhos da Mangueira, né, ou Carlinhos do Reco-Reco. E ele fez muita fama no Rio nessa época, já era um sambista, um intérprete, né, um cantor, cantava muito bem, bastante conhecido, né? E aí depois ele integrou o grupo aí dos Trapalhões, né? Entrou aí na carreira de ator, né? Entrou nesse grupo que entrou na TV também, fez filmes e tudo mais, e aí ficou eternizado na TV. Em 94, infelizmente, ele faleceu em decorrência de complicações, né, de um transplante de coração. Ele que tinha problema no coração aí, e as complicações o levaram à morte aos 53 anos. Né? Ele que teve aí filhos, né, várias mulheres, tem um documentário que eu assisti recentemente aí, que está até nos canais a cabo aí, nos canais de streaming também, que fala da vida dele, muito interessante, né? E conta principalmente essa história dele além da TV, né? Que muita gente conheceu. Tá aí o personagem Mussum aí que ele interpretou durante toda a vida e está aqui nossa lembrança, né? Desse grande sambista, principalmente, né? Ele fez muita carreira de sambista. Outra data para a gente lembrar aqui, nesse dia 29, só que em 1895, né, 29 de julho de 1895, nascia em São José dos Campos o poeta, crítico, historiador, jornalista Cassiano Ricardo Leite, né, o Cassiano Ricardo. Ele que foi um grande poeta, né, ensaísta também, e integrou aquele movimento modernismo, né, com tendência nacionalista. Inclusive participou, né, daquele grupo que realizou a Semana Artística, né, de 1922, né, todo aquele grupo que trouxe vamos dizer assim, um novo paradigma para as artes brasileiras, né, tanto artes plásticas como a literatura, né, e ele integrou nessa época grupos conhecidos, né, o Grupo Verde e Amarelo e o Grupo ANTA, né, grupos que tinham características nacionalistas, né, nessa década, final da década de entre 1917 até o final da década de 20, né. Inclusive ele se juntou aí a alguns nomes como Plínio Salgado, né, Menotti Del Pitta, que também eram ensaístas, né, poetas, mas já aí no final dos anos 20, né, com a aproximação do Plínio Salgado, principalmente, né, e a constituição aí
o pessoal que passou do movimento nacionalista para a aproximação com o movimento integralista, né? Um movimento fascista, né? Ele, vamos dizer assim, se distanciou, né, principalmente do Plínio Salgado e dessa vertente, né? Ele logicamente não apoiou aí a questão do integralismo e se aproximou mais do Menotti Del Pitta, né? E continuou sua obra aí num caráter nacionalista, mas vamos dizer assim, fora dessa vertente fascista, né? Desse pessoal que evoluiu em direção ao fascismo, que era, vamos dizer assim, não vou dizer uma moda, né? Mas era uma política que se espalhou pelo mundo, né? Recomendar aí a Universidade de Férias, as duas, né? Que a Partido da Causa Operária teve aí em 2019 e em 2020, está aí disponível no YouTube, inclusive, que falou exatamente sobre isso, né? Falou sobre o desenvolvimento do fascismo em vários países da Europa e do mundo, inclusive o integralismo no Brasil também. Né? Tá aí Cassiano Ricardo, 29 de julho de 1894, aí o nascimento dele, né? Falar aqui também, rapidamente, no próximo dia 30 de julho, também uma data para se lembrar, que é a data de morte, né, na verdade, do enterro, né, que foi um fato, né, o enterro em 30 de julho de 1871 do entalhador Vitoriano dos Anjos, né, no cemitério da Matriz, em Campinas. Ele que é um dos principais entalhadores, né, artistas, escultores, vamos dizer assim, de altares de igrejas, né, presépios, assim como alguns outros artistas do período colonial brasileiro, né, até como, por exemplo, Aleijadinho, que fez obras, eu não sei se Aleijadinho fez altares, né, mas ele fez obras entalhadas em madeira, né, e Vitoriano dos Anjos, ele é considerado um dos maiores entalhadores do Brasil. Essa matriz de Campinas, ele fez o altar, né? Não sei se a produção consegue pegar algumas imagens aí desse altar. Tem o altar também da igreja aqui, da Igreja do Senhor do Bonfim, aqui em Salvador, também foi ele que fez, ele que entalhou. E tá aí a nossa memória, né, a nossa lembrança, que no próximo dia 30, também conhecido como amanhã, né, é aniversário de morte, né, do Vitoriano dos Anjos. Tá aí a nossa referência para o pessoal ir pesquisar e conhecer um pouquinho mais da história, vamos dizer assim, de algumas figuras de destaque negras brasileiras, né. É isso. É isso aí. Obrigada, Eric. Tem muitos negros aí, né? Foram importantes, contribuíram politicamente, na cultura, artistas, mas que não recebem o destaque merecido, né? E aí, aqui no Tição, no início da nossa programação, nós trazemos aí figuras importantes, acontecimentos importantes para destacar aqui na nossa pauta. Bem, inclusive, Eric, a companheira Angelina Dias comentou aqui, quem dera todo professor de história tivesse a capacidade do Eric, ó, veja só. E aproveitando o pessoal que já está comentando, agradecer o super sticker do Jesus Era Humano, muito obrigada, o companheiro contribuiu aqui com a CLTV, faça como ele, contribua também com super sticker, com super chat, é a contribuição dos companheiros que acompanham a CLTV, acompanham o Partido da Causa Operária, que fortalece a nossa imprensa, contribui para que nós aumentemos o nosso alcance, a nossa programação e a qualidade aqui da transmissão. Agradecer também o companheiro Cutícula que tornou-se membro na categoria bronze. Então, muito obrigada também ao companheiro. Você também pode contribuir para a nossa TV, além do superchat, super sticker, como membro, né? Você se inscreve aí como membro e garante uma contribuição mensal para a nossa TV, que é independente, é revolucionária.
É a única imprensa no Brasil partidária, a maior, única não, desculpa, a maior, e é, existe aí por conta das contribuições dos companheiros. Bom, vamos então para a pauta política. Temos bastante coisa aqui para discutir. Temas aí que nós já discutimos aí no conselho editorial do Tição. Nos reunimos aí, debatemos esse temas e vamos apresentar aqui para os companheiros. Primeiramente, eu gostaria de trazer aí uma polêmica em torno da questão da mulher negra, né? Dia 25 foi 25 passado, foi Dia da Mulher, comemorado aí Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenho. Não vou destacar a data, né? Mas é questão que é uma data aí que você vê muita propaganda identitária em relação à questão da mulher negra. E é isso que eu até gostaria de destacar por conta aí da presidente da UNE e da UPS, que agora, da presidência, né? Agora ela é ocupada por mulheres negras. E, primeiramente, né, trazer uma discussão que a gente vê que, com a situação mais apertada da população, aumenta a demagogia. Então, o movimento estudantil, ele está totalmente paralisado, tanto que a escolha por dessa presidência, a maioria dos estudantes nem fica sabendo, foi feita virtualmente, né, porque a esquerda, mesmo que agora tenha saído nas manifestações, continua aí com muitas atividades de forma virtual, e o congresso da UNE foi virtual, mandaram um convite aí por e-mail para alguns estudantes. Fora isso, você não viu nenhuma grande mobilização para construir, de fato, um congresso que envolvesse aí todos os estudantes e fizesse essa escolha da forma mais democrática. Claro que a gente sabe, né, que a UNE, há 40 anos, apenas uma vez não foi aí presidida pelo braço do PCdoB, né, a UJS. E então você vê que tem toda uma burocracia em torno da UNE. Mas aí, então, sim, você viu, a escolha é totalmente antidemocrática. E aí, eles apareceram aí com a presidenta negra e estão fazendo aí maior propaganda, aquela do Amazonas e tal. Mas, na verdade, não existe uma mobilização mesmo das estudantes negras, isso não representa nenhum avanço da mulher negra. E a gente vê, durante a pandemia, a mulher negra, ela é um do setor mais afetado pela pandemia. É, é a mulher negra que ocupa o maior número de desempregos. E só teve um aumento aí que eu gostaria de destacar em relação à mulher negra, que ela passou a ocupar mais cargos como empregada doméstica. E a ocupar esses cargos sem carteira assinada. Então você vê, não existe de fato um avanço aí da posição da mulher negra na sociedade. Pelo contrário, a gente vê aí um total retrocesso com o governo bolsonarista, com a crise econômica durante a pandemia. Mas aí eles aparecem, né, fazendo maior propaganda em torno da mulher negra. Que mostra assim, a crise é grande, então eles precisam apostar na demagogia e porque não tem mobilização, não tem de fato uma luta das mulheres negras sendo organizadas na sociedade, mas sobra muito demagogia, né? Mas vindo desses setores da esquerda. E aí uma outra coisa que gostaria de destacar é que o PCdoB, ele é o partido aí que está encabeçando a Frente Ampla. O PCdoB está levando a direita para os atos, tanto que aqui em São Paulo eles fizeram um bloco separado do bloco central da manifestação, fizeram um bloco no conjunto nacional, que é mais de 1 quilômetro afastado do núcleo da manifestação, fizeram esse bloco mais afastado justamente aí para conseguir incluir setores direitistas, convidaram o PSDB, que esteve lá presente discretamente, mas esteve, e eles estão tentando aí fazer uma campanha em torno do PSDB.
para possibilitar, como a gente tem colocado na nossa imprensa, que é colocar o João Dória nessas manifestações, limpar aí a ficha dos golpistas. E aí, por isso que, se a produção puder voltar na imagem, porque eles colocaram, né, as duas mulheres negras para falaram, né, que elas estavam lá comandando o ato em São Paulo. E aí uma coisa que me chamou a atenção, porque o PCdoB não está comandando nenhuma mobilização popular genuína, nem nada disso. O que eles estão comandando aí, de forma muito antidemocrática, é esse bloco com os direitistas. E aí eles colocam à frente duas mulheres negras, porque na UBS também eles estão fazendo a propaganda identitária, demagogia em torno da mulher negra, então também a presidência da UBS agora é uma mulher negra. E aí eles colocam falando, né, que as duas mulheres negras estavam comandando o ato na Paulista, veja só que evolução. Mas é importante lembrar, né, que o bloco que elas estão comandando é o bloco que inclui o PSDB, que é o partido da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, que mais mata negros e negras. Então, você vê, essa é a política que eles estão levando, e por isso que eles colocam uma mulher negra. Porque aí, por exemplo, eu mesmo posso ser acusada de racista, porque eu estou denunciando a política deles, denunciando a política de levar a direita para os atos, de fazer conciliação aí com a burguesia, mas como estou criticando aí justamente a demagogia em torno da mulher negra, isso daí pode ser até acusado como racismo, né? Então, por isso que eles estão colocando aí, em muitas organizações, mulheres negras, homens negros, justamente porque a partir do momento que você vai criticar a política que esse setor da esquerda está levando, se tem um negro, uma negra à frente, em vez deles discutirem mesmo o que vocês estão falando, eles já partem para a acusação que você está sendo racista. Quando é mulher, né, é racista, é machista. E todos usam esse tipo de acusação justamente para não destacar a política, de fato, que eles estão fazendo, a crítica à política deles que você está fazendo. Bem, passa aí para o Eric, se ele quiser comentar alguma coisa. Esse é uma coisa que a gente tem que denunciar e eu acho que só a gente vai acabar fazendo, né? Em primeiro lugar, essas organizações, no caso aí, o movimento estudantil, né? Não vou dizer nem as organizações, mas essas direções, né? A Uni principalmente, que é a maior delas, aí você tem UBS e você tem outras, vamos dizer assim, nos últimos anos, para não dizer nas últimas décadas, tem um caráter puramente burocrático, né? Direções burocráticas, direções que não travam uma luta real, né, contra as principais mazelas, né, dos estudantes aí, e um caso bem concreto aí, como a Isa citou, em São Paulo, é o PSDB, né, é a ditadura do PSDB aí, que está há décadas massacrando a educação, massacrando trabalhadores, botando os estudantes em péssimas condições, né, nas salas de aula, falta de transporte, muitos não conseguem estudar, né, porque precisam trabalhar, etc. E a gente vê o movimento, as direções do movimento estudantil atuando bem similar como as direções do movimento sindical, né, de forma hiperburocrática, de forma carreirista, né, e com interesses que visam exatamente isso aí, formar uma carreira política. Aí daqui a pouco a gente vai ver aí essas figuras se tornando vereadores, deputados, né, parlamentares, e levantando a bandeira de que surgiu uma nova liderança, né, para ser a esperança dos estudantes, para ser a esperança das mulheres e dos negros. E a gente deixa bem claro, em primeiro lugar, que não é nenhum herói, né, nenhuma heroína, seja negra, branca, amarela, asiática, que vai resolver a situação, né, do povo negro brasileiro, das mulheres, do povo oprimido, né? É preciso
o que a gente mais precisa dessas organizações é que elas atuem para o que elas foram criadas. Organizar, né, os estudantes, organizar os trabalhadores, organizar o povo negro, as mulheres, né, o povo oprimido. E é o que a gente menos vê. E esse exemplo que a gente está vivendo, a gente não pode deixar passar batido, né? Coloquei aí para a produção, se puder baixar uma imagem dessa presidente aí, que é a Bruna Brelas, né? Da Uni agora, no ato. Está lá de camisa verde e amarela, né? No ato. E isso aí, como a gente vem falando, não é simplesmente uma questão de cor, né? De camisa, se você gosta de roxo, se você gosta de lilás. Existe uma disputa política no momento em curso no país entre os golpistas, né, e os trabalhadores. Os trabalhadores são historicamente, né, representados pela cor vermelha, que quer dizer a luta, o sangue de milhares, milhões de trabalhadores que morreram no enfrentamento à burguesia, seja, né, próprio enfrentamento resistente, né, de estar vivo, né, e sofrendo no dia a dia. Tá aí a imagem, ela e o Orlando Silva, né? Ou seja, realmente politizando, organizado politicamente e enfrentando, né, de uma organização de luta dos trabalhadores. Então, esse amarelo aí, hoje em dia todo mundo sabe, qualquer trabalhador sabe, qualquer lugar, na favela, em qualquer lugar, não precisa ser nenhum intelectual, aliás, e os intelectuais, ao contrário, estão tendo muito, muito mais dificuldade para entender isso. O verde e amarelo hoje é a cor dos fascistas, é a cor dos bolsonaristas. Nenhum trabalhador quer, na rua, em situação comum, ser confundido com bolsonarista hoje, com fascista. A gente que está na rua praticamente todos os dias fazendo aí mutirões, fazendo panfletagens, né? A gente vê isso muito claramente, né? E outra coisa, o pessoal, quando vê uma camisa vermelha, o pessoal sente orgulho, o pessoal fala, pô, legal. Quando a gente não vê o pessoal falar assim, ah, legal, é sindicato, quem é, não sei o quê, vem assim, ah, vocês são do PT? Né? O pessoal que não conhece a gente ainda, quando já conhece, ah, o pessoal do PCO ali, né? O pessoal já sabe que são militantes, né? Ou pessoas que estão buscando organizar, levar uma política concreta para a população. E ao contrário do que esse pessoal acha, eles acham assim que a população é ignorante, que não sabe o que é vermelho, que não significa nada para a população e que eles têm que ficar brincando de cores. Agora é roxo. A gente pode ver, a Uni usa azul. O que tem a ver azul no movimento, na luta do movimento dos trabalhadores, dos estudantes? É uma cor inócua, né? Aí agora estão de verde e amarelo, né? Quer dizer, eles inventam, o PSOL também aí usou roxo, outros setores também PCdoB usaram roxo. Quer dizer, utiliza tudo que é tipo de cor, menos a cor autêntica que todo mundo conhece de décadas, de séculos de luta, que é o vermelho, né? E é essa luta concreta que a gente está travando, e deixar bem claro que a Uni aí, que é controlada pelo PCdoB, que é o principal carro-chefe aí da Frente Ampla, né? À frente com os direitistas, com os golpistas, está aí, vamos dizer assim, colocando água, né, sabotando de fato a organização desses movimentos pelo Fora Bolsonaro. E infelizmente aqui não é nada pessoal, né, com a nova presidente da Uni aí, também não era com o sargento Montalvão aí, o anterior, nada pessoal, mas são dirigentes burocráticos que estão fazendo uma política reacionária, uma política de conter as mobilizações. Ao contrário, ao invés de eles assumirem a posição deles de chamar os estudantes para a rua, né? E não estarem aí se aliando com a direita, né, causando uma profunda decepção nos estudantes. Eu imagino aí que nenhum estudante vai querer, principalmente de São Paulo, ir para a rua, encontrar lá o PSDB, encontrar os militantes do PSDB ou a polícia e falar que está satisfeito com isso e ficar pulando de alegria. Isso não é coisa de gente normal. Exato, Eric. É importante destacar essa questão das cores, porque é isso mesmo que a Uni tem feito, né? Eles estão apoiando totalmente o abandono do vermelho como
cor, né, para representar o ato de esquerda e tal. E eles estão justamente fazendo isso porque eles estão levando adiante a política direitista. Eles estão fazendo aí a conciliação com a burguesia, com os setores responsáveis pelo Bolsonaro, e para conseguir integrar com esse pessoal, você de vermelho que não vai ser, né? Porque eles não se misturam com a gente. Então, você tem que mudar aí a cara da esquerda, dizer que isso é esquerda, né, para atrair esses setores. E é muito importante essa questão da cor, porque, de fato, numa das manifestações na Paulista, nós estacionamos próximo ali à avenida e passou um trabalhador, um pedreiro, com certeza, dava para perceber pelo carro, né? Ele estava com uns materiais no carro e tal. E aí ele perguntou: o Lula vem pro ato? Porque nós estávamos de vermelho. E aí a gente falou: ah, acho que não e tal. E aí, nisso, tinha dois operários num prédio. E acho que ouviram o Lula, né? Ouviram o cara gritar na rua. Eles perguntaram: Lula? Começaram a gritar Lula. Foi muito legal e, assim, uma experiência, né? Para nós que estamos no movimento, que é isso mesmo que representa. O vermelho, para os trabalhadores, representa os atos de esquerda. O trabalhador viu aí que o verde e amarelo estava na rua pedindo o golpe contra o governo do PT, contra Dilma. Eles não reconhecem essa cor como uma cor convidativa, né? E é importante a gente destacar isso, como o Eric destacou, né? Que a gente não faz uma crítica pessoal, não é porque é negra ou questão pessoal com a nova presidente, nem nada disso, mas é a questão da política, né? E quando a gente faz uma crítica, é política. E aí, como eu disse, né, anteriormente, eles usam essa questão aí, principalmente da mulher agora nesse momento, para você não poder criticar nada, né? Porque se você vai criticar alguma coisa, machismo, racismo, e não de fato que nós queremos criticar, que é a política, que é o que interessa para a classe operária. E aí, dando continuidade à questão, né, que o Eric colocou do carreirismo, acho importante destacar a questão da coalizão negra por direito. Porque a gente vê aí que, usando aí essa política identitária, é esse setor carreirista do movimento negro. Isso não tem nada a ver com o movimento negro de fato. Não tem mobilização de verdade. A gente que está aí no movimento, nós que somos um partido de militantes, a gente tem a gente conhece, a gente faz a mobilização, então a gente sabe que é caro você fazer bandeiras, que é caro você entregar camiseta de graça, que tudo tem um custo. E aí, essa coalizão negra por direito que está aparecendo, por direitos que está aparecendo aí, principalmente aqui na manifestação de São Paulo, eles estão sendo colocados aí no carro de som, estão sendo colocados para controlar o carro de som, quem vai falar e tal. Aparecem aí até na organização e tal. Eles estão. Você vê, eles aparecem com faixa e tal, mas se não tem um movimento real, significa que alguma coisa por trás está financiando esse movimento. E não é financiando a mobilização, financiando aí caravanas para trazer trabalhadores, financiando campanha nos bairros populares, nem nada disso, financiando ali para eles aparecerem. Porque assim, eles aparecem do nada, com inclusive apoio da mídia, com todo aí um destaque, que a gente que está no movimento sabe que não é um destaque porque eles têm um apoio popular, mas porque tem alguma coisa aí por trás. E aí gostaria de destacar, né, que, como eu disse, né, esse movimento parece aí para controlar o carro de som e tal, e eles têm atacado diretamente o PCO. Nas outras manifestações, anteriormente, nós temos a bateria Zumbi dos Palmares, que é uma bateria que está crescendo aí em outras regiões do país, mas tem uma presença muito forte aqui no Ato de São Paulo. E a bateria é formada por militantes do PCO, mas também por pessoas que não são do partido, pessoas dos comitês, ou pessoas que gostam mesmo de estar nas manifestações, tocar na bateria. E já nos outros atos, esse setor aí
da coalizão negra, principalmente uma mulher, ficavam aí falando que a bateria do PCO, eles nem falam bateria Zumbi dos Palmares, atrapalhava as falas, não deixava os negros e as negras falar, sendo que, na verdade, a bateria, quando vai falar pelego, quando vai falar em um setor que está sabotando a organização democrática do ato, a bateria se manifesta contra. Inclusive, se manifestou aí contra, principalmente, a... esqueci, a corrente sindical, porque a gente sabe que é um setor totalmente pelego, ninguém gosta deles. E aí, levantando aí uma vaia contra os pelegos, uma mulher dessa coalizão negra acusou no carro de som o PCO de ser racista. Ficou lá gritando que o PCO era racista, que a gente não deixa os negros falarem, sendo que, na verdade, a bateria estava vaiando aí os pelegos. Então, você vê para o que serve essa política identitária, né? E para que serve você criticar, quando você critica de fato uma política, eles vêm com esse argumento de que você está impedindo um negro de falar, uma negra de falar. O companheiro lembrou aqui, Força Sindical, de fato tinha fugido o nome. E aí você vê também que é um ataque diretamente contra o setor mais combativo das manifestações. Porque até meses atrás, a esquerda estava dentro de casa. Quem estava aí mobilizando, chamando os trabalhadores para as ruas, colocando aí que é preciso mobilizar a população, mobilizar os negros contra o genocídio, a violência policial, era o PCO. Então, como eles não têm um argumento, né, para combater a nossa política, por que eles vão falar? O que a gente está fazendo de errado? Mobilizar a população é errado? Pedir para que as manifestações sejam democráticas é errado? Vaiar os pelegos é errado? Não é. Como eles não podem colocar essa discussão, porque eles claramente vai mostrar que é a política deles que está errado, eles partem aí para acusações direitistas e calúnias, né? Veja só, você gritar num carro de som que o PCO é machista, é racista, porque tá vaiando a pelegada, não trata-se aí não trata-se de trazer, de fato, uma política séria para ser discutida. Passo para você, Eric. Não, é exatamente que esse negócio eu acho que primeiro assim, essa política burocrática, né, carreirista desse pessoal, primeiro que eles veem outro grupo político, principalmente com uma política combativa como a do PCO, como um adversário, né? E o que é uma coisa, inclusive, que é antimarxista, né? É reacionária. Tem nada a ver com o marxismo, porque a política marxista, ela busca unir os trabalhadores, né? E, na medida do possível, também unir as demais organizações de esquerda, né? Principalmente na rua, né? Como a gente está se colocando agora. A gente está aí no enfrentamento contra os fascistas, contra um governo de características fascistas. A gente propôs já há muito tempo, desde o ano passado, a união da esquerda, mesmo com os partidos reformistas, com os partidos pequeno-burgueses da esquerda, a união da esquerda nas ruas. E esse pessoal vai para a rua e enxerga as organizações de luta, que, detalhe, não é só o PCO também, viu? Enxerga as organizações de luta dos trabalhadores, aquelas mais ligadas à classe operária, como adversárias, né? Porque a característica deles, inclusive, eles veem sempre como uma disputa eleitoral, que eles estão perdendo espaço, né? Tudo na cabeça da esquerda pequeno-burguesa funciona com base nas eleições. É como o companheiro Rui fala, são os craqueiros eleitorais, né? Se passou a eleição, aqui eles já alguns dias depois já estão pensando na próxima, inclusive nesses atos, né? Tem me chamado muita atenção isso, que todos os partidos aí de esquerda, inclusive os de direita que eles estão querendo introduzir nas manifestações, tem pago várias pessoas, né, para segurar bandeiras,
né, para segurar faixa, é gente de algum esquema eleitoral que eles têm, inclusive até nas comunidades, todo mundo sabe isso, quem mora em comunidade sabe que tem cabo eleitoral, tem gente paga, ele paga o lanche, paga o transporte de muita gente. E eles, quando veem uma organização que não faz isso, principalmente as organizações mais combativas, como o PCO, como comitês de luta, como comitês até do PT mesmo, eles veem como adversário, né? Eles não veem como, não, tudo bem, não é a nossa política diretamente, exatamente, mas vamos ali, estamos todos na rua pelo Fora Bolsonaro. Isso não acontece, né? E aí a gente tem isso aí que a Isa está falando, né? O pessoal, a gente está lá se manifestando contra pelegos, contra direitistas, contra golpistas que estão querendo se infiltrar, né? Que são inimigos dos trabalhadores, eles partem contra a gente, né? E é típico, né? É sempre uma acusação moral, né? Infundada e moral, né? E aí há um esquema também, né? Sempre de utilizar a mulher, né? O negro, né? Para poder acusar o inimigo deles, né? O adversário deles. A gente vê isso aí com o partido, que novamente acontece em geral. É a mesma coisa que a gente vê acontecer com o trabalhador na rua. A gente vê aí mulheres da classe média, né, acusando um trabalhador negro, um motoboy, né, um trabalhador, um catador, pessoas que estão ali no extremo da pobreza, e é o mesmo tratamento que eles dão para essas pessoas superexploradas, é o tratamento que organizações da classe operária recebem, como o PCO e como os comitês de luta, né? Então, organizações como essas aí, como burocráticas, inclusive essa coalizão negra por direitos aí que acusa todo mundo que pensa diferente desde racista e tudo mais, né? Tem essa postura porque com intenções, vamos dizer assim, além do que está ali, né? Destacar isso que a Isa colocou aí, né? A gente quem é, vamos dizer assim, próximo ao PCO, que participa das nossas atividades, sabe que a gente faz campanha financeira para tudo, né? Todos esses materiais que tiveram no ato aí da Paulista, em todas as capitais, em várias cidades que a gente participou do ato aí do último sábado, tiveram muitos materiais vermelhos, faixas, todo tipo de material realmente político, né? Material político para trazer pessoas para a rua. A gente fez muita convocação também, panfletagem, e tudo isso tem um custo e a gente vai atrás, né? A gente faz campanha financeira, pede a colaboração. Aí do nada aparece aí organizações com super faixas, né? Uma organização que surgiu ontem aparece com uma faixa de 100 metros, com banners coloridos, com carro de som próprio, etc. e tal. Uma coisa todo mundo sabe, né? Quem tem dinheiro é a burguesia. Trabalhador não tem dinheiro, né? Campanha financeira que a gente faz é 50 daqui, é 30 dali, 20 aqui, 100 aqui, e, né, na quantidade. Agora aparece aí organizações, isso serve também para os outros partidos também, que deveria ser o mesmo, né? Tanto para essas organizações aí que aparecem do nada cheio de dinheiro, como para os partidos de esquerda também. A gente sabe que eles têm mandatos e tudo mais, mas isso também não preenche, né? E uma coisa todo trabalhador sabe: quem tem dinheiro é o patrão, quem tem dinheiro é a burguesia. Os trabalhadores não têm dinheiro. E a gente pergunta: de onde é que vem esse dinheiro todo, né? Com qual intenção isso aí está sendo financiado, né? É do mesmo jeito que quando a gente vê a burguesia, a imprensa burguesa, elogiar, né? Figuras como, né, certas lideranças dessa, por exemplo, a gente está falando aí da coalizão Negro pelo Direito. Volta e meia a gente vê aí o pessoal com artigo na imprensa burguesa, tendo destaque, entrevista e tudo mais. Uma coisa, para não dizer que é o PCO, né? Que a gente tem a nossa própria imprensa, né? Tirada com muito suor, com muito esforço dos militantes, de todos os colaboradores do Partido da Causa Operária. Agora, a gente falou, por exemplo, o Boulos tem coluna na Folha de São Paulo, né? O Haddad teve coluna na Folha de São Paulo. Outras figuras aí estranhas tiveram tiveram colunas, espaço aí na imprensa burguesa.
Agora, o Lula não teve. Por que o Lula não tem esse espaço? Por que a ex-presidente Dilma não teve esse espaço? Nem para falar um A quando ela estava sofrendo um golpe, né? Então, uma coisa certa, quando a imprensa elogia, a imprensa burguesa, pró-imperialista elogia, né, bate palmas ou dá espaço, a gente tem que abrir o olho, tem que botar os dois pés atrás. Né? Exato, Eric. De fato, é um destaque aí muito esquisito e financiamento aí muito suspeito. Vou destacar aqui comentário de alguns companheiros, agradecer super sticker da companheira Natália Araújo, muito obrigada, companheira. Desejar uma boa noite para o Daniel Oliveira, Aurélio dos Santos está aqui também, o companheiro Alex, que é o nosso companheiro de coletivo e de conselho editorial, ele comenta aqui, né, que fora que estes escolhidos da burguesia têm rapidamente espaço na mídia e financiamento nos seus atos. Agora o que o Eric comentou, né? O Alex também comenta: pediram para sair de preto uma vez, depois azul, agora estão já no verde e amarelo em relação à Uni. Verdade, cada hora é uma cor, mas nunca é de fato vermelho, né? Quem mais está aqui? Salvador Albino. E com tantas críticas para fazer, foram chamar o PCO de racista. Está provado quem são. Pois é. Osmar José Rigotti. Boa noite, companheiro. Mais um super sticker do Jesus Era Humano. Muito obrigada. Angelina Dias, foi a moça desse movimento que disse que o PCO era racista, né? Isso, no movimento da Coalizão Negra por Direito. Inclusive, não lembro se foi a mesma moça que, no ato passado, não queria que a gente abrisse a nossa faixa pelo Fora Bolsonaro. A faixa gigante, a primeira faixa aérea desse tipo, que foi feita sem financiamento, foi pintada à mão, uma faixa aí de 300 metros quadrados, foi feita aí por militantes, e mandaram aí uma mulher impedir justamente para que fique mais difícil a gente rebater, né? Estamos informando aqui que foi a mesma mulher que chamou o pessoal de racista que no ato anterior queria impedir a gente de abrir a faixa. Quem mais? Luizinho Souza está aqui também. O companheiro Alex comentou: coalizão negra por dinheiro, Carreirista existe em todo lugar, né? Porque aqui não existiria também no movimento negro, né? Aqui a Edna Tilessen comenta: o PCO não é racista nem identitário. A prioridade é educar o povo para que tenhamos condições de análise crítica para optar consciente e independente. Exato, esse é o nosso trabalho, além também de um trabalho de mobilização verdadeira dos negros, da população trabalhadora, e não somos um partido aí de falcatrua política. Quem acompanha nosso trabalho, a militância, quem está aí nas ruas, de fato, interessado na luta pelo Fora Bolsonaro, sabe disso, né? Bem, e para continuar aqui nossa pauta, eu gostaria de destacar uma outra polêmica, questão aí do fogo na estátua do Borba Gato. Nós já estamos fazendo, né, essa discussão na nossa imprensa, o companheiro Rui já apresentou aí nas análises dessa semana, mas é um tema que nós também discutimos no nosso conselho, porque a gente vê aí que é importante explicar, né, o que trata-se esse movimento, e fazer uma discussão em torno disso. Primeiro destacando que queimar estátua não liberta ninguém, não é uma política, não tem uma reivindicação clara, não dá para entender. Por que você vai lá tacar fogo numa figura, na estátua de uma figura que morreu aí há 300 anos, que participou de outro movimento político, de outra época política, e não é porque tem uma estátua representando essa pessoa, a gente pode discutir se ele participou de alguma atuação política, qual é essa participação política e quais foram as consequências.
disso daquela época. Mas hoje em dia, quem é Borba Gato? Borba Gato não entra lá na periferia para matar ninguém. Então, o próprio trabalhador olha para isso e não entende nada. Mostrando que, assim, é uma ação da pequena burguesia, que a burguesia é cheia disso, a pequena burguesia é cheia disso, né? De ações aí confusas, que não tem uma ação prática, um movimento aí que mais confunde do que de fato esclarece alguma coisa. E claro que a gente vê, né, também claramente um movimento da pequena burguesia, porque é um movimento aí que acompanha aí o imperialismo. A gente viu que nos atos que tiveram aí nos Estados Unidos, na Europa, naquele movimento junto, né, o movimento de luta contra a morte do George Floyd, desculpa, gente. Você viu que teve aí um setor que foi lá e tacou fogo em estátuas. Mas o movimento mesmo era atear fogo em delegacia, em viatura de polícia. Esse era o movimento. E era contra aí a morte, contra a polícia, que é a agente da morte dos negros na atualidade. Então, eles viram lá o pessoal tacando fogo em algumas estátuas e veio imitar aqui no Brasil. E às vezes não é nem tão à toa essa imitação, às vezes tem de fato aí incentivo do imperialismo para fazer isso. Porque assim, se é um pessoal verdadeiramente revoltado com o genocídio que os negros sofrem agora, vamos lá então agir contra, atacar quem de fato está promovendo esse genocídio, que é na prática, na prática diária, a polícia militar, que é comandada pelo PSDB, que o setor que está apoiando esse movimento, o Revolução Periférica, que também é um outro movimento aí que apareceu do nada, em 3 dias já tinha 39 mil seguidores no Instagram, também vem aí do nada esses seguidores, esse destaque na mídia, o pessoal apoiando esse movimento, apoiando a ação, mas foi o pessoal, o Juliano Medeiros, que ele apareceu dando declarações de apoio, ele também foi aí um dos dentro da esquerda que chamaram o MBL para participar dos atos da esquerda pelo Fora Bolsonaro. Ele fez um tweet na época chamando o Kim Catacoquinho lá para participar da manifestação. E esse setor da esquerda também foi aí contra a ação dos militantes, de alguns militantes do PCO, que foram lá expulsar o PSDB do ato. Então você vê uma atitude totalmente sem significado verdadeiro político, eles aparecem aí fazendo maior propaganda, apoiando e tal. Mas quando um setor combativo do movimento, real, aquele nas ruas, que você veio, você sabe de onde vem, você sabe que era lá o movimento que estava participando das manifestações pelo Fora Bolsonaro, aí eles são contra, né? Importante tacar isso também. E aí, como coloquei, né, não é de fato, não parece um movimento real, inclusive foi algo muito organizado, já até parece, o movimento aparece com um logo, uma coisa super organizada que você pensa, bem, se é de fato um movimento genuíno da periferia, a gente sabe que a classe média estudantil, nas estudantes, o setor da classe média tem dificuldade de organizar um movimento, de financiar. Imagine a população da periferia, que nesse momento aí a gente vê a situação da população, um monte de gente desempregada, aumentando a fome, e aí do nada aparece um setor que eles falam que é da periferia, todo organizado, até você vê que tem telemarketing, questão de organização aí das redes, você vê que é um negócio muito organizado para ser de fato a população periférica da favela que está fazendo isso. Então, acho que é importante destacar, né? Já passo para o companheiro Eric também complementar, que você vê, é um movimento totalmente confuso e que, inclusive, eu vi, só para destacar, eu vi uma jornalista da Mídia Ninja dizendo que
Esse sim é o movimento da população revoltada e não os atos pacíficos da Avenida Paulista. Então você vê que tem até uma campanha contra as manifestações pelo Fora Bolsonaro, contra o movimento pelo Fora Bolsonaro. E é engraçado que eles falam que isso é radical, mas aí os jovens revoltados que no dia lá do ato na Paulista quebraram vidraça de banco, foram para cima da polícia. Ah, não, isso é vandalismo, isso é inaceitável. Expulsar o PCdoB do PSDB, me confunde, né? PSDB dos atos é vandalismo, é bárbaro. Queimar a bandeira do PSDB, nossa, que absurdo. E todo esse setor que atacou esses acontecimentos nas manifestações pelo Fora Bolsonaro, agora aí está fazendo a maior campanha para atacar aí status. Que até agora eu não entendi. Foram os status que deram um golpe no Brasil em 2016? Foram as status que apoiam o Bolsonaro? Não são, né? As status lá são status, estão paradinhas. São obras de artes que representam alguma coisa para um setor da população, mas para o setor que é importante para a classe trabalhadora, a presença delas e a não presença delas também não significa nada. Passo para você, Eric. É complicado, né? A gente, a gente tem, vamos dizer assim, muitas aventuras aqui para tratar no movimento pelo Fora Bolsonaro, né? Como se não bastasse as próprias do desgoverno, né? Em primeiro lugar, eu acho que queria destacar isso aí, de que é, é uma política típica de quem está com a cabeça nas nuvens, né? Quem não está com a cabeça nas ruas, né? No dia a dia. Quem está na rua, em primeiro lugar, quem está nos atos, quem participou dos atos organicamente, né? Ideologicamente, não estou dizendo lá burocraticamente, né? Nem contratado, nem com segundas ou terceiras intenções, sabe que a luta no momento é contra o governo, é contra o governo Bolsonaro e contra os governos da direita, né, contra a política genocida da direita. E existe muita coisa a fazer nessa luta, né? Existem muitos desafios, né? A gente está aqui num esforço constante e junto com outros grupos ativos, outros comitês, outros militantes, ativistas estão aí lutando para fazer crescer as manifestações. Agora já estamos brigando para retornar, porque tem gente querendo aí botar as manifestações só para setembro. Né? Estamos discutindo como trazer mais pessoas à periferia, os trabalhadores organizados, a base de várias categorias grandes aí, como petroleiros, metalúrgicos, correios, né? Mas o pessoal está aí brincando de ser rebelde, né? Porque você fazer uma manifestação dessa, lógico, tudo bem, é uma manifestação, um sinal de revolta, etc. e tal, mas num sentido totalmente deslocado da luta das ruas, né, que é o que foi, porque a estátua do Borba Gato não tem nada a ver com o movimento Fora Bolsonaro. O Bolsonaro não idolatra o Borba Gato, né, nem os bandeirantes, né, provavelmente ele nem sabe quem foram. Né, a estátua fica muito longe da Paulista, de onde ocorreram as manifestações. Então, não tem sentido nenhum. É como se você quisesse falar, vamos fazer um movimento Fora Bolsonaro na Lua. Vamos fazer um movimento Fora Bolsonaro na Antártica. Não tem nada a ver, não tem conexão. Então, assim, deixar claro isso aí, a luta hoje é nas ruas, né, contra a fome, né, pelo auxílio emergencial de um salário mínimo, né, para garantir a vacinação de todos, né, porque ao contrário do que a imprensa está aí divulgando, que a vacina está avançando, todo mundo está sendo vacinado, não chegamos nem a 20% da população vacinada com as 2 doses, né, e com uma dose algo em torno de 45%. Que aí não dá para considerar, porque ninguém sabe mais quantas doses a gente vai precisar tomar.
né? Então, assim, é uma política de intelectuais, né, de universidade, de que querem empurrar goela abaixo uma pauta para a população, né? Muita gente não ficou nem sabendo de quem era Borba Gato, nem vai saber, nem que pegou fogo, e não fazia diferença nenhuma. Essa é a realidade. A população, o trabalhador só vai ter condição de se esclarecer, né, intelectualmente, né, se desenvolver intelectualmente, não no capitalismo, mas no socialismo, né? Então, preciso derrotar a burguesia primeiro, né, e construir a sociedade comunista, né, construir o socialismo. Então, é por isso que a gente fala. E o aspecto, eu acho que muito importante é que é um movimento reacionário, né? É reacionário no sentido de que busca, vamos dizer assim, jogar água na mobilização. Tem esse negócio também de, assim, são heróis, né? São heróis que vão tocar fogo numa estátua, que vão derrubar sei lá, atacar um prédio público e vai resolver o problema da população. Não vai. Só o povo organizado, nas massas que a gente está fazendo aí, que a gente está participando, né, aliás, que vai realmente botar aí os governos da direita, a política genocida da direita, inclusive do imperialismo, abaixo. Não tem heroísmo nenhum, né? Se isso aí fosse resultado de uma ampla mobilização, de certa forma, até como a gente viu no Chile aí no ano passado, que o pessoal lá, por exemplo, muita gente viu aí as imagens no Chile, de estátua, de shopping, de lojas depredadas, calçada, o pessoal arrancou o calçamento da rua inteira, mas foi no local onde estavam acontecendo as manifestações. O pessoal não foi arrancar calçada, queimar estátua, quebrar loja em um local distante das manifestações que não tinha nada a ver. Foi durante o ato, inclusive para se defender da polícia, né? O pessoal jogou pedra, fez barricada, fez todo esse tipo de ação dentro da luta, né? Aí, como a Isa falou, se formos fazer isso aqui, fomos nós brasileiros, né? Estou falando nós do PCO, mas nós brasileiros fomos fazer isso aqui, os primeiros que vão levantar isso aí é a esquerda namastê, né? A esquerda paz e amor vai dizer que não pode ato violento, né? Então a gente tem que ter os atos que o Boulos propôs aí, né? Os atos maratonistas, né? Os atos que começam aí em São Paulo e termina em Curitiba, né? Andar aí até infinitamente, pacificamente, de cabeça baixa. E o Bolsonaro gargalhando e o Dória gargalhando da nossa cara. É isso. Exato, Eric. Não é uma ação feita ali no calor do movimento, pelos estudantes, pela juventude revoltada, né? É um movimento avulso que justamente aí coloca uma política confusa e atrapalha o desenvolvimento da luta que a esquerda combativa tem feito, que é pelo fora Bolsonaro. Bem, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu ia passar para você, quer falar da autodefesa no México? Isso. Não, só lembrar o seguinte, aí agora se instalou o problema da prisão das pessoas que se declararam, né, como culpadas aí, né? Porque também eu não confio nessa investigação relâmpago da polícia, né? Que, como o próprio Lula disse, estamos aqui há não sei quantos anos, 3 anos da morte da Marielle e não se descobriu, né? Qual foi o vizinho do Bolsonaro que matou a Marielle, né? Mas em relâmpago aí descobriram o negócio da estátua. E nós nos colocamos contra essa prisão política, né? Que é totalmente ilegal, arbitrária e indevida, né? Só para deixar claro que não se trata aqui também do ato em si, que a gente está condenando o ato em si, mas de uma proposta política, né? Isso não é proposta política para a população brasileira. Exato. Pode continuar, você pode noticiar sobre o México. Então, eu trouxe essa pauta aqui, é uma notícia interessante que a gente fala tanto aqui no Tição, né, nas reuniões do Coletivo de Negros, sobre a questão da autodefesa, e a gente teve notícia aí no México que foi criada aí numa região de Chiapas, né, na zona rural aí de Chiapas, que é a região do sul do México, né, ali vizinho, se eu não me engano, com a Nicarágua,
foi criada uma milícia, né, de autodefesa da população de algumas cidades, de alguns povoados daquela região, junto com indígenas, para se defenderem de traficantes, né, de um cartel de traficantes conhecido como Los Herrera. Esse cartel, segundo as pessoas, né, que compõem essa milícia de autodefesa popular, tem cometido uma série de crimes, atacado, matado pessoas aí na zona rural, principalmente os indígenas, né, uma área de forte presença indígena, e eles estão de saco cheio porque a gente sabe que esse problema dos cartéis, que tem uma ligação com a burguesia imperialista, né, que é quem consome a droga, né, os países ricos e as pessoas ricas aí nos países imperialistas, e tem esse histórico de violência e o Estado não consegue resolver, né? O Estado burguês lá no México não consegue resolver. Então a população se organizou e criou essa milícia de autodefesa, né? É assim que eles estão chamando. Eu acho que queria pedir para a produção se conseguir passar um videozinho aí que eles estão se apresentando aí numa quadra esportiva, né? Apresentando à própria população esse grupo de autodefesa. Buenos días a todos los que siguen el Heraldo de Chiapas. Nos encontramos en la comunidad San José III del municipio de Panteló, donde el día de hoy se hizo formalmente la presentación del grupo denominado Los Machetes. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, el día de hoy se presentaron, aquí, el grupo de autodefensa, Los Machetes. Como ustedes pueden ver, se están presentando el día de hoy. Bueno, militares, se están presentando el día de hoy de manera formal. La global más una conferencia de autodefensa del pueblo. Conocer que este grupo autodefensa del pueblo de Panteló surge a raíz de la ingobernabilidad que existe en el municipio de Panteló ante el número de personas que han gobernado mal el municipio de Panteló. El día de hoy presentan formalmente a este grupo de autodefensa del pueblo, el Machete, aquí en el municipio de Panteló. En una conferencia de prensa hace un momento hicieron la presentación formal de este grupo, como ustedes pueden apreciar. Para el Heraldo de Chiapas, Oscar Gómez. É isso aí. Para destacar que essa questão não é só do narcotráfico, né? A gente, como eu falei, os traficantes aí, eles são diretamente bancados pela burguesia, né? De várias formas. E a população de saco cheio se organizou aí para se defender, né? Há uma violência muito grande aí em várias regiões, somente rurais do México, só que lá eles têm um histórico de organização de defesa do povo desde a Revolução Mexicana, né? Existe até hoje o movimento zapatista, né? Que é uma guerrilha armada em várias regiões do país, que é como se, por exemplo, a gente tivesse um MST, só que tivesse um braço forte armado, né? Que eles também têm ocupam áreas improdutivas, terras improdutivas, defendem de forma armada e controlam a produção e tudo mais, e criam comunidades autônomas, né? Hoje está bem menor, mas tem esse histórico. Então, assim, só para a gente ter um exemplo que não é nada estranho, né? Isso aí acontece, a autodefesa do povo é um direito que a gente deve lutar aqui também, e é comum no mundo, né? Várias regiões do mundo tem isso aí, se desenvolvem, tanto por questões históricas e principalmente pela opressão atual. E conforme a gente for tendo notícia, a gente vai trazendo aqui para os companheiros verem, como a gente tentar ver, né, e analisar aqui como é que acontece em outros países. Muito legal. Bem, estouramos aqui no horário. Agradecer aos companheiros que participaram, assistiram, comentaram aqui no nosso chat. E continue acompanhando a COTV. Terminando aqui o Tição, começa o resumo do dia.
Boa noite, companheiro Eric. Agradecer a nossa produção. E o Tição volta semana que vem, na quinta-feira, a partir das 19 horas. Tchau, tchau, Eric. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, companheiros. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.